Vamos trazer para essa conversa um especialista. A gente vai falar com o André Félix Ricota. Ele é advogado, doutor em Direito Tributário. Doutor, o senhor me ouve bem? Já fica aqui conosco. Daniela Lima, Renata Agostini e Fernando Nakagawa. Bom, hoje o Senado resolveu esvaziar as gavetas e fazer uma senhora mexida no que diz respeito à composição dos tributos aqui no Brasil, mexendo com o ICMS, que é uma fatia importante da formação de preços no país inteiro, é uma fatia importante da receita dos estados. Numa análise a quente, a aprovação desse texto base, o que é que ganha o consumidor, onde é que está o risco, onde é que nós devemos ficar atentos? O senhor acha que a mudança aprovada, ela é boa, de fato? Boa tarde a todos. Como vocês colocaram muito bem, né? Não sabemos como ficará o texto final do projeto de lei. O ICMS é um tributo complicado, ele é o tributo que mais arrecada no país, ele incide sobre o valor de todas as operações mercantis na cadeia produtiva. Então, no combustível, quiseram fazer uma substituição tributária para frente, é o que o Nakagawa quis dizer como monofásico, né? Na verdade, ele incide sobre todas as etapas de venda do combustível, porém ele é recolhido uma vez só pelo produtor ou pelo importador do combustível. A regra hoje é a média, a base de cálculo, né? Porque não dá para se prever qual que é o valor do combustível ao consumidor final, quando o varejista, o posteiro, o dono de posto, né, vende para o varejista, para o consumidor final, o valor do combustível, então se faz uma previsão. Então era uma média final, era uma média dos últimos 15 dias, né? Porém, os estados congelaram esse valor. Renata, utilizar essa base de cálculo do projeto de lei de 1 ano ou de 2 anos, que era pior, aí fica totalmente desfigurado o imposto. É possível, se passar esse projeto de lei, que algum estado entre com uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo, que estão alterando a base de cálculo do ICMS. Então, não basta esse projeto de lei ser aprovado, é possível ser passível de discussão perante o Supremo Tribunal Federal. Renata? A gente vê um movimento que é a aprovação desse projeto para simplificar a forma como o ICMS é cobrado, quando a gente fala de uma transição para um modelo monofásico, para a adoção de uma alíquota única, a gente claramente está falando de um sistema que passa a ser mais simples, porém, dá para a gente antecipar se o efeito final no preço vai ser sentido pelo consumidor de fato? É bom deixar claro que a tributação de combustível no Brasil não é uma das maiores do mundo, né? Os outros países, eles buscam tributar muito alto o combustível fóssil para desestimular o seu uso. No Brasil, nós não temos essa possibilidade, porque nós somos altamente dependentes do combustível fóssil e não é o ICMS o maior vilão do aumento do preço do combustível, né? É o mercado internacional, é a política de preço adotada pela Petrobras. Então, ao adotar uma alíquota fixa, vamos supor que passe esse projeto de lei, não sei se será a solução do problema, se efetivamente o consumidor final verá um resultado na bomba. Eu acho muito difícil. Olha, o nosso advogado aqui, doutor em Direito Tributário, está dizendo que para você a diferença pode ser pouca ou quase nada. Naka, contigo. Queria ouvir o senhor sobre o funcionamento do sistema tributário, porque quando o mundo político, doutor André, fala que os estados, que são o principal interessado nessa discussão do ponto de vista da arrecadação, né? Obviamente nós, motoristas, também estamos de olho nessa história. Mas quando o mundo político diz que, em tese, não haverá perda de arrecadação, quer dizer que você está mudando a fórmula, mas o quanto eu vou cobrar de nós, consumidores, não muda. Este é o racional por trás da percepção que o senhor tem de que talvez o consumidor não sinta isso no bolso? Talvez se efetivamente vai ter uma redução do ICMS, para o consumidor final talvez represente muito pouco. Por isso que não sinta no bolso. Agora, você entrou nesse ponto dos estados. Há também uma questão que deve ser ponderada. Antigamente, até pouco tempo atrás, os estados tinham liberdade para estabelecer as alíquotas dos produtos do ICMS como bem entendiam. Tinha uma discricionariedade. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão recente
no caso da energia elétrica, que era altamente tributado pelo ICMS, alíquotas de 25%, fala que como a energia elétrica é essencial, não pode ter uma alíquota superior à alíquota interna. A média da alíquota interna dos estados é 17% e 18%. Será que essa interpretação do Supremo, esse entendimento do Supremo também não é aplicável ao combustível? Não pode, porque o combustível é essencial hoje para nós. O combustível, pelo princípio da seletividade que está na Constituição Federal, não pode ter uma alíquota superior a 18%? Isso, para mim, já resolveria uma boa parte dos problemas. Como foi bem citado por você, tem estados com alíquota que chegam até acima de 30% sobre o combustível. Gente, a gente ouviu o André Félix Ricota aqui à quente fazendo uma análise sobre o que foi aprovado agora pelo Senado. Ainda há destaques, ou seja, pontos que serão analisados pelos senadores. Ele é advogado, especialista em direito tributário, doutor em direito tributário. Doutor, obrigadíssimo pela contribuição aqui. Mas é uma má notícia para quem está em casa. Ele está cético com o efeito disso para o seu bolso. Está achando que não vai fazer tanta diferença. Vamos aguardar o resultado final. O senhor volta para fechar esse vaticínio. Obrigada. Até a próxima. Tá certo. Obrigado.